Mais de 20 anos de isenção prestes a acabar. O investidor não tem um minuto de sossego. Um dos vídeos de maior repercussão aqui do canal é esse vídeo aqui, onde eu falo sobre dois investimentos fortes, muito importantes, da renda fixa, principalmente para o investidor iniciante e que é mais conservador, que são os CDBs e as LCIs e LCAs. E por isso eu me vi na obrigação de trazer para vocês atualizações não muito agradáveis que aconteceram essa semana e que impactam diretamente nos investimentos. O governo publicou essa semana uma medida provisória onde o ministro da Economia, Fernando Haddad, junto com uma galera lá, decidiram fazer algumas alterações em alguns investimentos, para ser sincera, quase todos. Mas sem dúvida a maior repercussão é o imposto de 5% que será cobrado das LCIs e LCAs, até então isentas. As letras de crédito do agronegócio e do setor imobiliário, conhecida, por suas siglas LCI e LCA, são isentas há mais de 20 anos. Aí o governo foi lá e decidiu então cortar essa isenção para captar mais verba, mais recurso para o país, colocando a partir de agora então 5% de imposto sobre elas. A ideia veio depois de um plano ali meio frustrado que eles estavam tramitando há algumas semanas atrás sobre o IOF, que também é um outro tipo de imposto, mas devido a uma pressão, uma recusa por parte das pessoas, esse plano foi meio frustrado. Houve um recuo dessa decisão, mas eles não desistiram, é claro, e arrumaram outras formas de arrecadar mais recurso. Falando agora um português bem claro, gente, que o Brasil está endividado com um déficit financeiro extrapolado, isso não é segredo para ninguém. Então não tem outra forma de arrecadar dinheiro para o país senão colocando mais e mais impostos. Mas a pergunta é, será que colocar mais e mais imposto cada vez mais sobre o brasileiro é a única forma de aumentar esse saldo positivo nas contas públicas? Será que talvez diminuir os gastos públicos, que só não vê quem não quer, também não seria uma alternativa? A questão é que tá tudo muito complexo ainda. E o fato é, as LCIs e LCAs tinham até então essa isenção não meramente como um benefício, mas principalmente como um incentivo. E por isso que elas são conhecidas por investimentos incentivados. E aqui, ao meu ver, prejudica qualquer categoria de investidor, não somente os grandes investidores qualificados, mas principalmente o pequeno investidor, o investidor mais conservador, porque pensa, muita gente migra da poupança para as LCIs e LCAs justamente por conta dessa semelhança entre esses tipos de investimento. Os benefícios eram semelhantes, porém as LCIs e LCAs mais rentáveis do que a poupança. Ah, Juliane, mas vai ser só 5%. Não vai fazer tanta diferença assim. Acontece que a gente sabe que dificilmente vai ficar só nesse 5%, né, gente? E ainda que fique, a gente tá falando da história de um tipo de investimento. É um ativo de renda fixa, como eu disse, que tá há mais de 20 anos isento. O governo, ele é muito esperto e ele viu o grande aumento massivo realmente de investidores migrando para as LCIs e LCAs. Tem aumentado o número de pessoas buscando esse tipo de investimento. E aí ele vendo esse tanto de novos investidores, ele foi lá e pensou, a gente precisa colocar um imposto nessa galera. Isso está repercutindo muito entre a classe de agentes do mercado financeiro, investidores qualificados, pequenos investidores, como sendo realmente uma medida de pouquíssima eficácia, que vai muito mais piorar do que aparentemente ajudar. Porque, gente, o agronegócio e a construção civil são dois pilares fortíssimos no giro da economia do país. São impulsionadores de emprego, giro de capital, o próprio PIB. Deixar de incentivar os investidores a fomentar, patrocinar esses setores é uma boa alternativa? Porque, via de regra, é isso que acontece quando a gente investe em uma LCI ou LCA. A gente está injetando dinheiro para projetos e obras desses setores. Gente, eu não sou economista e aqui é uma mera opinião, a minha opinião como uma pessoa comum, mas que eu me sinto no direito e na obrigação de trazer essa informação do que está acontecendo para vocês, para que cada um faça a sua própria análise e tire as suas próprias conclusões. Eu vejo um impacto muito negativo, sim, até mesmo porque eu gosto desse tipo de investimento. Já falei várias vezes aqui no canal sobre as LCIs e LCAs, mas não foi só as LCIs e LCAs que entraram nessa onda de mudanças tributárias não, viu, gente? Muitos outros investimentos também estão nessa cesta, inclusive os CDBs, que antes tinham
tinham a cobrança do imposto de renda regressivo, começando lá em 22,5% para o resgate em até 6 meses e caindo para 15% se resgatado após 2 anos. A nova proposta dessa medida provisória é do imposto único, de 17,5%, independente do prazo do investimento. Ou seja, parece que o governo não está muito interessado, no investidor de longo prazo, porque se o incentivo do investidor era deixar o dinheiro rendendo por mais tempo por conta dessa diminuição da alíquota do imposto de renda, agora com esse imposto único de 17,5%, ele se sente no direito e na possibilidade de resgatar a qualquer momento. Eu vou deixar a tabela aqui na tela dos principais investimentos que sofrerão essas alterações e as suas respectivas novas taxas de cobrança. A boa notícia é que essas cobranças nas LCIs e LCAs entrarão em vigor a partir de 2026. As LCIs e LCAs emitidas ainda esse ano estarão isentas. Somente as futuras, as emitidas a partir de 2026, é que vai começar então a haver essa cobrança. A justificativa do ministro para essa cobrança de imposto das LCIs e LCAs e outros investimentos antes isentos é que havia muita distorção. Um investimento 22,5% de imposto e o outro 100%. Isso gerava uma distorção na rolagem da dívida pública. Foi essa a justificativa dele. E eu quero saber de você, o que você acha disso tudo, essa granada de impostos que tá chovendo aí para todo lado? Faz sentido? Escreve aqui nos comentários para eu saber. E aí você pode pensar assim, mas eu nem invisto em LCIs, LCAs, nem invisto em renda fixa. Meu negócio é renda variável. Pois é, todos os investimentos de uma forma ou de outra, numa escala grande ou em menor escala, vão acabar sendo impactados. As cripto também sofrerão reajuste nessa taxação, os FIIs também estão querendo taxar o juros sobre capital próprio, conhecido pelo JCP, que muitas das empresas, muitas ações brasileiras, elas repassam aos acionistas em forma de proventos. Enfim, ninguém vai ficar de fora dessa onda do impostômetro. Até mesmo porque, na questão dos fundos imobiliários, se a gente parar para pensar um pouco, os FIIs de papel, eles investem em títulos de renda fixa. Então, com certeza, pode haver sim uma queda na distribuição dos dividendos desse fundo. Perceba que é um dominó. Quando a gente mexe em uma peça, todo esse ecossistema, ele tende a se mover. A questão é, vai ser muito mais positivo ou negativo essa mudança? E isso tudo, gente, acontecendo num cenário onde a taxa básica de juros do país, a Selic, está altíssima, quase em 15% ao ano. A pergunta é, até onde? Até quando isso vai? Cara, já é um baita malabarismo o brasileiro conseguir sobreviver nesse país. Entre moradia, educação, medicamentos. Aí vem um outro malabar, que é tentar fazer sobrar ali uns R$50, R$100 para conseguir poupar e investir um pouco para sua aposentadoria por mês. Aí o governo vai lá e faz o quê? Come boa parte dessa fatia, desses pequenos lucros que o investidor tem. Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Claro que teria muito mais assunto, mas eu não quero entrar em uma esfera política. O foco do canal não é esse, o foco do vídeo não é esse. O foco aqui do nosso canal é levar o estímulo, o incentivo às pessoas a ter uma reserva financeira, uma qualidade de vida melhor, advinda dos investimentos, enfim. É trazer realmente conhecimento de modo geral e não entrar diretamente em uma questão partidária, não é esse o foco. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos dessa novela e ver qual que vai ser o desfecho. Se isso tudo vai entrar em vigor, se de fato vai ser lei, ou se não vai passar de mais um susto que o investidor toma, Por isso que eu falo, o investidor não tem um minuto de sossego nessa vida. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve, deixa o like, um beijo enorme e eu te vejo no próximo.